E aí, beleza? Lendo a palavra bíblica do livro de Isaías, leremos o capítulo 31. Agora o principal, Senhor, eis aqui a tua palavra, da minha compreensão necessária para vivê-la, que possamos ser, eu e minha esposa, nossa família, instrumentos do Senhor, de modo direto e indireto, para que mais pessoas acessem a tua palavra e faça-se na vida dessas pessoas conforme a tua vontade. Desde já te agradecemos no precioso nome do teu Filho unigênito, Jesus o Cristo, nosso Senhor e Salvador. E em nome do Senhor, novamente te agradecemos. Bem, temos no capítulo 31 de Isaías 9 versículos e diz do versículo 1 em diante: Ai dos que descem ao Egito em busca de socorro e se estribam em cavalos, que confiam em carros porque são muitos, e em cavaleiros porque são muito fortes, mas não atentam para o Santo de Israel, nem buscam ao Senhor. Todavia este é sábio e faz vir o mal, e não retira as suas palavras. Ele se levantará contra a casa dos malfeitores e contra a ajuda dos que praticam a iniquidade. Pois os egípcios são homens e não deuses, os seus cavalos carne e não espírito. Quando o Senhor estender a mão, cairão por terra tanto o auxiliador como o ajudado, e ambos juntamente serão consumidos. Porque assim me disse o Senhor: como o leão e o cachorro do leão rugem sobre a sua presa, ainda que se convoque contra eles grande número de pastores, e não se espantam das suas vozes, nem se abatem pela sua multidão, assim o Senhor dos Exércitos descerá para pelejar sobre o monte Sião e sobre o seu outeiro. Como pairam as aves, assim o Senhor dos Exércitos amparará Jerusalém, protegê-la-á e salvá-la-á, poupá-la-á e livrá-la-á. Convertei-vos, pois, ó filhos de Israel, aquele de quem tanto vos afastastes. Pois naquele dia, cada um lançará fora os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, que as vossas mãos fabricaram para pecardes. Então a Assíria cairá pela espada, não de homem, a espada não de homem a devorará. Fugirá diante da espada, e os seus jovens serão sujeitos a trabalhos forçados. De medo não atinará com a sua rocha de refúgio, e os seus príncipes espavoridos desertarão a bandeira, diz o Senhor, cujo fogo está em Sião e cuja fornalha em Jerusalém. Repetindo o 9º e último versículo do capítulo 31 do livro de Isaías, que nos diz: de medo não atinará com a sua rocha de refúgio, os seus príncipes esbavoridos deserdarão a bandeira, diz o Senhor, cujo fogo está em Sião e cuja fornalha em Jerusalém. Através desses 9 versículos, nos fala o profeta Isaías que a palavra do Senhor registra: o Egito é homem e não Deus. Inicia-se dizendo: ai dos que descem ao Egito em busca de socorro e se estribam em cavalos. Na parte B do versículo 3 nos diz: quando o Senhor estender a mão, cairão por terra tanto o auxiliador como o ajudado, e ambos juntamente serão consumidos. E a explicação para isso? Parte A do versículo 4. Porque assim me disse o Senhor. Sexto versículo é conselho que serve não só para aquele povo naquele tempo, mas sempre servirá-nos de conselho. Convertei-vos, pois, ó filhos de Israel, àquele de quem tanto vos afastastes. E aos inimigos do Senhor está reservado o que nos diz efetivamente o versículo 9. De medo não atinará com a sua rocha de refúgio. Não há como fugir da ira de Deus. Os seus príncipes espavoridos desertarão a bandeira. Todos aqueles que se levantarem diante do Senhor, diante da sua majestade, em momento de ira, quando a sua pesada mão se levanta, espavoridos desertarão a bandeira. Desejarão jamais ter se levantado
contra o Senhor. Assim não digo eu, diz a palavra do Senhor no registro da parte B, efetiva do 9º versículo do capítulo 31. Diz o Senhor, cujo fogo está em Sião e cuja fornalha em Jerusalém. E possamos mais e mais atentar para andar sempre acostados pela boa ventura da proteção do Senhor. Pois muito triste é a realidade daquele em que a sua mão se levanta e aquele que é responsável por provocar sua ira. E possamos mais e mais, é o que desejo, viver em meio ao amor, favor e poder do Senhor, conforme a sua vontade e o seu propósito nas nossas vidas. Em meio ao mover do Senhor nas nossas vidas e na vida de pessoas as quais Ele usa como instrumento dele para nos fazer chegar à sua vontade. Sucesso e Deus continue a nos abençoar.